Você acha que já sentiu frio de verdade? Esqueça, a menos 50 graus o frio não pede passagem, ele invade, penetra nos ossos e não sai. Aqui, o predador não descansa, a pressão é constante, a fome é real. Sobreviver tem um preço, pago com sangue todos os dias. Sejam bem-vindos ao Alasca, território brutal. O Alasca é maior que a Espanha, França, Alemanha e Reino Unido juntos. Um território de florestas boreais sem fim, tundras que não cedem e montanhas que rasgam o céu como lâminas afiadas. O tempo mudou. Os dias estão mais curtos, a escuridão chega rápido e toma conta de tudo. A comida acabou. O alimento, antes abundante, tornou-se um bem precioso e escasso. As matilhas saem das sombras carregando a fome nos olhos. No céu, as aves de rapina planam, esperando o primeiro a cair. Os fracos não ficam, fogem para o sul ou morrem tentando. Os que ficam não são sortudos, são os mais duros, forjados pelo gelo, moldados pelo frio. O inverno chegou, e agora cada criatura vai descobrir do que é capaz. Uma manada de bisões cruza a planície, pesada, compacta, sempre em movimento. À distância, uma matilha observa. Os lobos não atacam qualquer um. Analisam, procuram um passo errado, um sinal de fraqueza que o corpo não consegue esconder. A perseguição explode. O chão treme, a neve voa, a manada dispara em pânico. Os lobos avançam. As mordidas se repetem. Um jovem é empurrado para fora, ainda tenta escapar, ainda luta, ainda acredita que tem chance. No Alasca é assim. Nem sempre é o predador que decide o seu fim. Às vezes, é o seu próprio bando. Mas nem todas as espécies fazem a mesma escolha. Nem todos abandonam os seus quando o perigo se aproxima. A poucos quilômetros dali, outra estratégia entra em jogo. Uma completamente diferente. No centro da vastidão branca, uma muralha viva se forma. Os bois almiscarados se agrupam, cabeças voltadas para fora, chifres apontados como lanças. Diferente dos bisões, aqui ninguém fica para trás. À distância, os lobos observam. Eles reconhecem aquilo. Não são presas em pânico. É uma fortaleza. Os lobos reconhecem quando uma batalha não vale o risco. Circulam, calculam e somem na neve. Nesse ambiente, atacar o alvo errado pode custar a própria vida, e os lobos sabem disso melhor do que ninguém. Com até 400 quilos, o boi almiscarado enfrenta o inverno de frente, ao relento, todos os dias, sem exceção. Quando o frio aperta além do limite, ele para. Reduz tudo, a respiração, o metabolismo, o movimento. Fica parado como uma estátua de pelo, conservando o calor.
Sua pelagem, uma das mais espessas do planeta, é tão eficiente que a neve pousa sobre ela sem derreter. Por baixo, um metabolismo afinado mantém o corpo a 38 graus, mesmo quando o ar ao redor está a menos 50. O nome não é por acaso. Almiscarado vem de almíscar, uma substância de cheiro extremamente forte produzida pelos machos. Esse odor penetrante pode ser sentido a mais de 1 quilômetro de distância. Para os humanos é insuportável, para as fêmeas é um sinal, para os rivais, um aviso. Na época do cio, os machos se enfrentam de frente, correm um em direção ao outro e colidem com força brutal. Um crânio denso e reforçado é o que impede esse impacto de ser fatal. Cada dia começa com a mesma missão: encontrar comida onde quase não existe. Este animal consome até 5 quilos de vegetação por dia: musgo, líquens e ervas enterradas sob a neve. Fareja o solo congelado, escava e o que encontra não desperdiça. Nesse ambiente, cada caloria vale a diferença entre passar pelo inverno ou não. Mas o Alasca não é só neve, gelo e tundra. Ao norte, o Ártico. Ao sul, o Pacífico. 2 oceanos que moldam essa terra e guardam segredos igualmente brutais. Nas profundezas escuras dessas águas, a luta pela sobrevivência não para. E ali, um predador reina no topo da cadeia alimentar. Embora seja conhecida como baleia assassina, a orca é o maior golfinho do mundo. Com até 9 metros de comprimento e quase 6 toneladas, ela domina as costas do Alasca de uma forma que poucos animais conseguem. Peixes, focas, golfinhos, leões marinhos, até baleias jubarte entram no cardápio. Nem o tubarão branco escapa. Quando o corpo exige até 100 quilos de carne por dia, o oceano inteiro vira despensa. Se uma orca sozinha já é um grande problema, um grupo delas é outra categoria. Elas caçam em bandos organizados e usam assobios, estalidos e sinais corporais para coordenar o ataque. São chamadas de lobos do mar, e basta observar uma caçada para entender o motivo. O que as torna letais não são apenas os dentes de 10 centímetros, nem a força absurda da sua mordida. É o sonar. Pulsos sonoros que voltam carregando informação. Tamanho, distância, velocidade, direção. A orca enxerga com o som antes de enxergar com os olhos. E quando o alvo é identificado, não há escapatória. As orcas não matam só quando têm fome. Há registros de ataques onde a presa é abatida e simplesmente deixada para trás. O que parece não fazer sentido tem uma razão. Os jovens observam, imitam, aprendem. Cada ataque é uma aula. No Alasca, até a morte tem um propósito. E quando uma orca decide que algo vai morrer, raramente muda de ideia. Nas mesmas águas onde a orca reina, existe um animal que não tem garras afiadas, não tem toneladas de peso, não tem sonar. O que ele tem é pelo, e é exatamente isso que o mantém vivo. A lontra marinha é um dos menores mamíferos marinhos do Alasca. O que poucos sabem é que ela carrega algo extraordinário: a pelagem mais densa do planeta. Para se ter uma ideia, um ser humano tem cerca de 100 mil fios de cabelo no couro cabeludo inteiro. A lontra pode ter mais de 150 mil pelos em um único centímetro quadrado. Esse pelo não é detalhe.
é a diferença entre viver e morrer. Diferente de baleias e focas, a lontra não tem gordura corporal para se proteger do frio. Se o pelo perder a impermeabilidade, ela entra em hipotermia e morre em poucas horas. Por isso, passa boa parte do dia fazendo uma única coisa, limpando cada centímetro do corpo. Não por vaidade, por necessidade. Para não ser levada pela correnteza enquanto dorme, a lontra se enrola em algas marinhas, usando o mar como cama e as algas como âncora. Quando tem um filhote, dorme de mãos dadas com ele, para que a correnteza não os separe durante a noite. Ela usa pedras para quebrar ouriços, mariscos e crustáceos, carregando a pedra favorita debaixo do braço como uma ferramenta pessoal. São um dos poucos animais do planeta que usam instrumentos. A lontra é a prova de que, para sobreviver aqui, não é preciso ser o maior, é preciso ser o mais adaptado, e ela é perfeita para onde vive. Se essa jornada já te surpreendeu até aqui, considere deixar o like. É um gesto simples e faz total diferença para nós. Longe dali, nas planícies congeladas do interior do Alasca, outro animal enfrenta o inverno de uma forma completamente diferente. Todo ano, centenas de milhares de caribus se movem juntos em uma única direção, cruzando rios gelados, nevascas e a tundra sem fim. O caribu não migra porque quer, migra porque ficar significa morrer. No inverno, os olhos do caribu mudam de cor, do dourado do verão para um azul profundo, uma adaptação que aumenta a visão no escuro, porque aqui, quem não enxerga na escuridão, não sobrevive a ela. Durante a migração, esses animais percorrem milhares de quilômetros pela tundra. São grandes, são muitos, e em algum momento ficam exaustos. É aí que os lobos entram, mas eles não atacam de imediato. O caribu, em plena corrida, atinge 80 km por hora. O lobo não chega nem perto disso. Então, a estratégia não é velocidade, é paciência, é sigilo. Esperar o momento em que um indivíduo tropeça, atrasa, fraqueja, porque a jornada cobra isso de qualquer corpo, e os lobos sabem disso. Quando um caribu cede pelo cansaço, pelo estresse de semanas sendo seguido, a espera termina. É hora da caçada. Às vezes, é o mais vulnerável que paga o preço, mas para a matilha é o que importa. Comida suficiente para seguir em frente. O céu também tem seus predadores, e poucos são tão silenciosos, tão precisos, tão letais quanto a coruja das neves. Não por acaso, por necessidade. A maioria das corujas espera a noite para caçar. Só que em partes do Alasca, durante boa parte do ano, o sol simplesmente não se põe. Uma coruja que dependesse da escuridão morreria de fome. Então, ela se reinventou e se tornou uma das poucas corujas do planeta adaptadas para caçar em plena luz do dia. A neve é capaz de refletir a luz com uma intensidade que pode cegar, e os olhos da coruja respondem ficando semicerrados, como um filtro natural. Quando abrem completamente, são amarelos, intensos, e travam em um alvo a centenas de metros de distância. E no instante em que isso acontece, algo está prestes a morrer. Na tundra congelada, quase nada se move.
Ainda assim, a audição da coruja das neves capta até os menores sinais. Um reflexo na água ou um movimento discreto no solo. Isso já basta. O ataque é inevitável. Cada detalhe do seu corpo é uma resposta direta ao que o Alasca impõe. E o resultado é um dos predadores mais eficientes que a natureza já construiu. De volta às florestas, onde a neve abafa os sons e nada parece se mover. É aqui que o lince se esconde. Ele tem a incrível capacidade de estar a poucos metros da presa sem ser visto. As patas do lince funcionam como raquetes naturais, largas, cobertas de pelo denso. Enquanto outros predadores afundam na neve, ele simplesmente caminha sobre ela. Quando caça, o lince espera. Escolhe uma trilha que a presa usa repetidamente e se posiciona. Então a perseguição explode. É intensa, rápida e brutal. Mas o lince não caça só lebres. Quando a oportunidade aparece, ele mira mais alto. Um cervo jovem, despreparado, sozinho, é tudo que ele precisa. Os linces e as lebres estão biologicamente conectados. Quando a população de lebres cresce, a população de linces cresce junto. Quando as lebres somem, os linces diminuem. Um predador que domina as florestas refém de uma presa. No Alasca, ninguém está completamente no controle. De volta ao oceano. Desta vez, não é silêncio, é barulho, peso e caos. Milhares de corpos juntos, vapor saindo da respiração, pele contra pele, toneladas disputando cada centímetro de gelo. Bem-vindo ao mundo das morsas. Uma morsa adulta pode pesar até 1.700 quilos. Para se ter uma ideia, isso é mais pesado que uma caminhonete. E mesmo com todo esse peso, ela nada. Mergulha a mais de 80 metros de profundidade e consegue ficar até 30 minutos debaixo d'água sem respirar. As presas que carregam não servem apenas para defesa contra orcas e ursos polares. Elas as utilizam para sair da água, cravar no gelo e puxar o próprio corpo para fora. Além disso, ajudam a abrir espaço no grupo, empurrando outros indivíduos e facilitando o deslocamento. O que parece apenas um símbolo de força é, na verdade, uma ferramenta com múltiplas funções. E existe um lado que quase nunca é falado. Quando algo assusta a colônia, um urso, uma orca, qualquer ameaça percebida, milhares de morsas entram em movimento ao mesmo tempo. O caos é imediato. Os filhotes podem ser esmagados pelo próprio grupo. Até o lugar mais seguro pode se tornar uma armadilha. A morsa sobreviveu por milhares de anos nesse oceano brutal. O gelo que ela sempre usou para descansar está desaparecendo. Sem ele, a distância entre alimento e segurança cresce a cada ano. Até os gigantes sentem quando o território começa a mudar. Ainda existem criaturas capazes de transformar a paisagem inteira apenas com a própria presença. O urso pardo não precisa se esconder, não precisa esperar, não precisa calcular. Ele simplesmente aparece e tudo ao redor recua. Poucos animais ousam disputar território com ele. Ele é o território. Antes do inverno, o corpo entra em modo que a ciência chama de hiperfagia. São semanas comendo sem parar, até 20 horas por dia. Tudo vira gordura, tudo vira reserva.
porque o que vem depois exige isso. Então o urso desaparece. Meses escondido em sua toca, sem caçar, sem encarar o inverno lá fora. Quando a primavera retorna, ele surge outra vez, mais magro, mais faminto, mas ainda poderoso o bastante para dominar tudo ao redor. Com o degelo, os rios se enchem de salmão. Dezenas de ursos convergem para as corredeiras, cada um escolhe sua posição. E a caça começa. Cada urso tem sua técnica. Alguns mergulham a cabeça direto na correnteza. Outros golpeiam com a pata, rápido, seco, violento. Há os que simplesmente jogam o corpo inteiro no rio. O salmão não tem chance. E cada técnica foi aprendida, passada de mãe para filhote ao longo de anos. Ele come, com a calma de quem sabe que nada nesse lugar vai enfrentá-lo. O urso pardo não é apenas mais um predador do Alasca. É o animal mais poderoso que esse território já forjou. E nada aqui ainda foi capaz de superá-lo. O Alasca está mudando, a neve recua, os rios voltam a correr. E com a primavera, voltam também os animais que partiram. No céu, uma silhueta familiar cruza o horizonte. Esta é a águia careca. Sua presença é sinal de que o pior já passou. Com quase 2 metros de envergadura, ela domina o céu com autoridade. O que a torna realmente impressionante não é o tamanho, é a visão. Enxerga até 5 vezes mais longe que um ser humano e consegue detectar um peixe na água a mais de 1 quilômetro de distância. Assim que o alvo aparece, não existe hesitação. Ela dobra as asas, inclina o corpo e despenca em direção à água em alta velocidade. As garras entram na superfície por uma fração de segundo e saem com a presa. 2 águias disputando o mesmo território tornam o confronto inevitável. Uma avança em alta velocidade sobre a rival, até que uma recue. Durante o ritual de acasalamento, elas se prendem pelas garras no ar e entram em queda livre, girando juntas a centenas de metros de altura. Elas só se soltam no último instante, quando o chão está perto demais. O ninho que constrói pode chegar a 3 metros de diâmetro e pesar mais de 1 tonelada. O maior ninho já registrado entre todas as aves. Construído ao longo de anos, camada por camada, ele se transforma em uma estrutura gigantesca capaz de sobreviver aos ventos brutais do Alasca. O Alasca concentra a maior população de águias carecas do mundo. Não é coincidência, é consequência. Esse território exige muito de quem vive aqui e a águia careca provou, ao longo de milhares de anos, que está à altura. No céu, na terra e no oceano, cada animal encontrou a sua forma de resistir. Nas águas escuras que cercam esse território, vive um animal completamente diferente: a beluga. Há algo quase humano na expressão da beluga. Os músculos ao redor do focinho se movem e o resultado é algo muito parecido com um sorriso. Elas produzem mais de 1000 sons diferentes. Por isso os marinheiros antigos as chamavam de canário do mar. Não sabiam explicar de onde vinha aquilo. Só sabiam que o oceano cantava. E há algo ainda mais raro. Há registros de belugas que aprenderam a imitar a voz humana. Não eram ruídos aleatórios, eram sons emitidos com uma clareza que intrigou até os pesquisadores.
Todo verão, milhares delas retornam para as mesmas baías rasas do Alasca, geração após geração, sempre no mesmo lugar. Como se cada uma carregasse dentro de si a memória exata do caminho. E Beluga sobreviveu milhares de anos nesse oceano brutal, não com garras, não com tamanho, não com violência, mas com algo raro na natureza. A capacidade de reconhecer, lembrar e se comunicar como poucas espécies no planeta. O Alasca nunca prometeu nada. Não prometeu comida, não prometeu abrigo, não prometeu amanhã. Aqui, cada dia começa do zero, e cada criatura que abre os olhos já está em luta. O que esse território revela é que a vida não precisa de facilidade para florescer. O lobo caça, o urso resiste, a beluga se comunica. Cada um, à sua maneira, descobriu como continuar. E talvez seja isso que o Alasca tem a nos dizer. Que sobreviver nunca foi privilégio dos mais fortes, mas dos que conseguem continuar, mesmo quando tudo ao redor pede para desistir. Se essa jornada pelo Alasca te marcou de alguma forma, considere deixar o like e ajude o canal a crescer. Obrigado e boa viagem.